E hoje nós vamos começar esse vídeo um pouco diferente, porque vai ter quadro novo aqui no canal. Esse é o Fiquei Perdida, que vai ajudar aquele pessoal que precisa de um recap naquela série de livros que um dia começou, depois acabou esquecendo, deixando de lado, e agora que saiu mais um volume, não lembra de absolutamente nada do que estava acontecendo naquele mundo. Eu sofro de perda de memória recente. Fala galerinha, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Mariana e esse é o Perdido Entre Vidas. Se tu te identifica com a situação que eu acabei de descrever, então te inscreve porque a tua inscrição é muito importante pro canal. Aproveita também e já ativa o sininho, que é pra ser notificado dos próximos vídeos e não precisar mais passar perrengue por causa de perda de memória. Como eu falei antes, esse quadro ele vai se chamar Fiquei Perdida. E por quê? Bom, eu não sei vocês, mas eu fico perdida quando eu não leio os livros da série em sequência. Para não ficar totalmente perdida, nesse momento em que eu retorno para a série, eu comecei a fazer alguns resumos. Então, pensei em compartilhar com vocês esses resumos para facilitar a vida de quem também tem perda de memória recente. E às vezes não tão recente assim, né? Inclusive, se vocês têm algum livro que vocês gostariam de ver algum resumo por aqui, já deixa para mim nos comentários que pode ser que eu já tenha alguma coisa escrita sobre essas histórias. É importante lembrar que esses resumos eles são feitos por mim com o que eu julguei que era mais importante para a história. Então, ele não serve para substituir a leitura do livro, e partindo desse princípio que a pessoa já leu o livro e só precisa relembrar de alguns pontos, esses resumos vão ter sim vários spoilers sobre as histórias, inclusive sobre o final do livro. Se tu não leu o livro, eu recomendo que nem assista esse vídeo ainda, a não ser que tu não te incomode com esses spoilers, mas estejam avisados. E agora, para dar início aos trabalhos, vamos começar falando sobre O Último Desejo, que é o primeiro volume da saga do bruxo Geralt de Rivia do polonês Andrzej Sapkowski. Esse livro tem uma estrutura bem interessante, com 5 contos intercalados por alguns interlúdios no presente. O primeiro conto, então, ele chama-se Bruxo, e o Geralt, ele chega até o Weezing e procura pelo Velerad, que é como se fosse uma espécie de líder ali. Ele aceita um trabalho para desenfeitiçar uma estrige, que na verdade é a filha do rei de Teméria, do Foltest, com a própria irmã dele, a Ada. O Velerad, ele tenta dissuadir o Geralt desse trabalho, alegando que a criança, na verdade, ela foi enfeitiçada por causa desse incesto. E aí essa estrige, ela foi trancada em um castelo que tá meio abandonado por ali. Quando chega a noite, então, o Geralt vai com o Ostrit, que aparentemente é um dos homens do rei. Eles vão até esse castelo abandonado e o Geralt toma os elixires para melhorar a audição, velocidade e tal, porque ele sabe que ele vai ter que lutar com esse monstro. Então o Ostrit tenta fazer com que o Geralt de novo desista do acordo e vá embora sem cumprir o combinado. E o Geralt fica tão puto da cara que eles brigam e ele acaba amarrando o Ostrit ali exatamente como uma isca para essa estrige. Enquanto o Ostrit está lá amarrado nos momentos finais da vida dele, ele grita que quem jogou a maldição nessa criança foi a mãe da Ada e do Foltest, no caso, a avó da criança. Enquanto ele tá lá berrando essas disparidades, a estrige chega e mata ele. Para quebrar essa maldição, o Geralt precisa manter essa estrige fora do sarcófago onde ela passa os dias dormindo, até o amanhecer, quando tocar o terceiro canto do galo. Enquanto ele tá lutando com a estrige para impedir que ela chegue no sarcófago, ele é mordido no pescoço e ele perde muito sangue. Ele acaba mordendo a estrige de volta num ato desesperado para tentar segurar ela pro lado de fora, até que ele finalmente ouve o terceiro canto do galo. E aí a maldição é desfeita e a estrige volta a ser uma criança. Só que como o Geralt perdeu muito sangue, nesse momento ele acaba desmaiando. Quando ele acorda, ele tá num quarto todo cheio de curativos, junto com o Velerad, que simplesmente paga ele pelo serviço e fica por isso mesmo. Então a gente tem um interlúdio, que aqui eles são chamados de Voz da Razão, em que o Geralt está no templo de Meritelli, sendo tratado dos seus ferimentos pela Naneki, que é uma sacerdotisa que vê que o destino do Geralt está todo emaranhado. Então ela quer investigar isso. Para essa investigação, ela vai usar os poderes de uma jovem que entra em transe e faz algumas premonições, que é chamada de Aiola. A gente entra então no segundo conto, que é chamado de Grão de Veracidade. Geralt está andando por uma floresta, ele encontra um palacete e quando ele entra, ele dá de cara com um monstro meio humanoide. Então eles começam a conversar e o monstro, que é chamado de Nivelin, ele conta então a história dele, como foi que ele se tornou um monstro, que foi quando ele foi transformado por uma sacerdotisa. Ele diz que vive naquele palacete com uma ondina, pela qual ele é apaixonado. Mas o que é uma ondina? São seres elementais da água. Depois da conversa, o bruxo volta para a floresta e pela manhã ele encontra um corpo carbonizado. Ele tem um momento de epifania e entende tudo o que está acontecendo. Ele volta então correndo para a casa do Nivelin e encontra a suposta ondina no pátio. E aí ele vê que na verdade não era uma ondina, era uma lâmia. Mas o que é uma lâmia? É uma espécie de vampiro que consegue se transformar em morcego.
Então eles começam a lutar até que o Nivellen aparece no pátio. Quando a Lamia tá prestes a matar o Geralt, o Nivellen percebe que ele foi enganado. Então ele enfia uma estaca de madeira no peito dela. A Lamia então se aproxima do Nivellen e diz que mesmo assim ela ainda o ama. E então morre, jogando sangue pra tudo quanto é lado. E depois de tomar esse banho de sangue, ele volta a se tornar humano de novo. Porque só o amor pode curar a maldição. Aqui a gente tem mais um interlúdio em que alguns cavaleiros da Ordem da Rosa Branca tentam expulsar o Geralt do país, mas a Nanneke interfere e diz que ele não vai sair coisa nenhuma, o que acaba causando um atrito entre a Ordem da Rosa Branca e o Templo de Melitele. O terceiro conto, então, chama-se O Mal Menor. O bruxo chega a Blaviken tentando vender uma Kikimoa pro feiticeiro local. E aí ele descobre que esse feiticeiro, na verdade, é um conhecido dele, o Stregobor. Esse feiticeiro conta pra ele uma história em que crianças que nasceram nesse dia que teve o tal do eclipse chamado de Lua Sangrenta ativaram essa tal dessa maldição de Lilith. Essas crianças, elas eram diferentes. Todas elas mostravam tendências bem violentas. Teve um rei que, mesmo sabendo que a filha dele nasceu nesse período, ele não quis matar a criança. Então a criança, quando ela cresceu um pouco mais, ela matou a própria mãe e fugiu. Ela se juntou a um grupo de bandidos e começou a rolar assaltos e tal. Enquanto assaltante, ela foi capturada por um outro rei. E aí ela se aproveitou que ela já estava dentro do castelo para seduzir o príncipe, né? Até que eles se casaram. Depois que eles se casaram, a menina já estava conhecida como Henfrey, ela fugiu. E quando ela fugiu desse príncipe, ela começou a perseguir o Stregobor, porque ele já tinha tentado matar ela algumas vezes devido à maldição de Lilith. Então o Stregobor diz pro Geralt que a Henfrey tá na cidade e pede ajuda para matar ela. Quando ele encontra com a Henfrey, ela pede exatamente o oposto para ele, para que o Geralt mate o feiticeiro. Então ele hipnotiza ela para que ela simplesmente vá embora da cidade sem matar ninguém. No dia seguinte, o Geralt percebe que ele foi enganado e que, na verdade, a Henfrey já tinha inclusive montado uma emboscada para tentar matar o Stregobor. O Geralt então vai até a praça da cidade e mata todos os comparsas da Henfrey. E foi aí que ele ganhou o nome de Carniceiro de Blaviken. A Henfrey luta com o bruxo até que ele finalmente consegue matá-la. Mais no interlúdio, a gente vê o Geralt conversando com a Iola. E ele conta várias coisas pra ela, porque ela é uma sacerdotisa que fez voto de silêncio. E esse é o momento em que a gente fica conhecendo mais sobre o bruxo e sobre como o ser bruxo funciona. Ele fala que ele tem duas espadas, uma pra matar humanos e outra pra matar monstros. Ele fala que pra se tornar um bruxo, a criança precisa passar por várias provas de ervas e tomar vários elixires que vão modificando o corpo dessa criança e muitas delas não sobrevivem. Por isso que ele tem o cabelo branco. Ele comenta sobre o caso de Blaviken e ele diz exatamente que ele achou que ele estava escolhendo o mal menor. E ele comenta também sobre o caso de Cintra. E aí calcula que a criança, a essa altura, já deve ter nascido. O que nos leva então ao quarto conto, que se chama Uma Questão de Preço. A história começa com Geralt acompanhando a rainha Calante, que é a rainha de Cintra, em um jantar político, onde ela vai escolher um marido para a princesa Pavetta. A missão do Geralt ali é impedir que as coisas saiam do controle. Até que lá pelas tantas no jantar, chega um cavaleiro mascarado e diz que a princesa já foi prometida para ele pelo rei, que já é falecido, de acordo com a lei da surpresa. Essa lei da surpresa é quando a gente promete alguma coisa para uma pessoa, mas que a gente ainda não sabe que a gente tem essa coisa. Começa então a discussão sobre a validade do juramento, já que o rei já é falecido, mas o Geralt ressalta um ponto, que a princesa ela precisa concordar com a decisão final. O cavaleiro, então, que se denomina ouriço, pergunta como que o Geralt sabe tanto sobre essa tal dessa lei da surpresa. Eis então que nós somos surpreendidos quando ele diz que se tornou um bruxo por causa dessa lei. O cavaleiro, então, ele tira o elmo e aí mostra pra todo mundo que, na verdade, ele tem um formato animal. Mesmo assim, a princesa Pavetta concorda em se casar com ele. Então, a rainha Calante incita todos que estão lá no jantar a matarem esse sujeito. Quando a luta começa e o Geralt vai ajudar o ouriço, a Pavetta grita soltando uma explosão de magia. Nesse momento, então, o ouriço se transforma em humano. Mas aqui ele se transformou em humano devido à janela de tempo, porque estávamos entre a meia-noite e o amanhecer, que é o período em que ele fica em forma humana. A rainha, então, convoca uma reunião e o ouriço explica que, na verdade, ele era um príncipe de Mec, mas que, devido a uma maldição, ele não podia viver como príncipe. Alguém falou pra ele que só uma criança surpresa poderia desfazer essa maldição dele. Então, num dia, quando ele, por acidente, acabou salvando a vida do rei, foi isso que ele pediu. A princesa Pavetta acaba confirmando que eles já tinham se encontrado às escondidas diversas vezes, então não tem muito que a rainha Calante possa fazer. Ela simplesmente concorda dos dois ficarem juntos. Diante dessa concessão da rainha, a maldição do ouriço é desfeita, e a partir de agora ele vai ser humano para sempre. Então a rainha, ela decide ela mesma se casar com o rei de Skellige,
conseguindo assim o laço político que ela precisava. O ouriço então decide que quer dar um pagamento pro Geralt pela ajuda dele, e o Geralt, é claro, chama a lei da surpresa, depois de dar um baita do discurso de como os bruxos estão sumindo do mundo e eles só podem ser criados a partir de crianças do destino. Então ele fala que ele vai voltar em 6 anos para verificar se eles já tiveram alguma criança. Eis então que a paveta levanta e anuncia para todos que já estava grávida. Eu só queria fazer um adendo aqui, porque na série parece que o Geralt invocou essa criança, essa lei da surpresa, por um acidente. Enquanto que no livro ele mostra que ele tá muito ciente do que ele tá fazendo e inclusive expressa a vontade dele de transformar essa criança num bruxo. Aqui nesse interlúdio, então, é quando o bardo Jaskier vai visitar o Geralt no templo, onde ele tá se recuperando. Então o bruxo comenta que alguma coisa no mundo tá mudando. Os monstros estão sumindo e a magia parece que tá se acabando. Eles também falam que o primeiro bruxo surgiu há 300 anos atrás, em que o mundo era tomado de monstros, e agora isso praticamente não existe mais. Aqui a gente tem mais um conto que se chama Os Confins do Mundo. Nessa história, Geralt e Jaskier estão se dirigindo ao Vale das Flores, e no meio do caminho eles encontram um sujeito chamado Urtkal que oferece um trabalho para eles, que é se livrar de um demônio que está roubando a comida da vila. Quando eles se reúnem então com Urtkal, uma velha profetisa da vila, e Lily, que é a aprendiz dela, eles deixam bem claro que eles não querem que mate esse demônio, esse diabo. Tudo que eles querem é que ele seja alocado para outro lugar. O bruxo então vai até os campos onde dizem que esse diabo aparece e eles lutam. No meio do caminho então ele é atingido e desmaia. Só que quando ele acorda, ele e o Jaskier foram capturados por elfos. Eles ouvem a conversa desses elfos com o diabo, que se chama Torque, em que, como os elfos foram exilados e estão vivendo nas montanhas, o Torque tem que então roubar essa comida para poder alimentar esses elfos. Esses elfos, eles optam então por matar o Geralt e Jaskier, mas o Torque intervém e quebra a aliança com eles. Então a Lily, que é aquela aprendiz da profetisa, chega ali na clareira, ela vem flutuando e os elfos chamam ela de Dana Med. Ela ameaça ir embora e os elfos pedem para ela não ir, que eles ainda precisam dela. Enquanto tá rolando tudo isso, o Torque solta o Geralt e o Jaskier e eles fogem. Os elfos então vão embora junto com a Lily. À noite, quando o Geralt, o Jaskier e o Torque estão na beira de uma fogueira, o Torque decide que vai procurar outro lugar para viver. O Geralt então puxa um livro que ele ganhou da profetisa lá da vila, em que fala que existe um ser que surge sobre a forma de virgem dos cabelos dourados, rodeada por flores e animais. Então Geralt lembra que foi exatamente assim que a Lily apareceu para os elfos, e dá a entender que esse ser seria a mãe natureza. A gente tem então mais um interlúdio em que Geralt conversa com a Naniki, que insiste que ele fique no templo, pelo menos até estar recuperado. Mas o bruxo fala que, na verdade, ele tem pressa de deixar o templo exatamente para que a Yennefer não encontre ele lá. Eles então comentam sobre a infertilidade da Yennefer e o fato do Geralt sempre estar tentando ajudar ela com isso. Então a Naniki pergunta como que ele conheceu a Yennefer. Eis que então temos o nosso último conto, que dá nome ao livro, O Último Desejo. O Geralt e o Jaskier estão na beira de um rio e eles acabam pescando uma ânfora com um gênio dentro. Então, quando o Jaskier anuncia que é o amo desse gênio, ele é atacado. O Geralt salva ele e corre para a cidade mais próxima para buscar auxílio. Aguardando nos portões para entrar na cidade, ele encontra 2 elfos e um cavaleiro, que falam que dentro daquela cidade tem uma feiticeira que pode ajudar o bardo. Quando eles conseguem finalmente entrar na cidade, Geralt vai atrás da feiticeira, que é a nossa Yennefer. Então ela concorda em ajudar o bardo porque na verdade ela quer capturar o gênio para ela. Na pousada dos elfos, a Yennefer cuida do Jaskier, enquanto Geralt fica em outro cômodo conversando com o meio-elfo, que alerta ele sobre a Yennefer. É um pouco como se você achasse o escorpião mais bonito que uma aranha por ter uma cauda tão linda. Fique atento, Geralt. Você não é o primeiro a julgá-la assim, sem se dar conta de que seu charme e sua beleza são armas. E aí a gente descobre então que as feiticeiras aceitam qualquer tipo de menina para as escolas de feitiçaria e que depois de alguns anos, as que sobram são então embelezadas através de feitiços. A feiticeira chama o bruxo e exige o selo. Quando ele entrega o selo para ela, percebe que ele não consegue mais se mover e perde a consciência. O Geralt e o meio-elfo com o qual ele estava conversando, eles acordam em uma masmorra e descobrem que foram presos por baterem em membros do Conselho de Feiticeiros devido ao encanto que foi posto pela Yennefer neles. Então eles são levados até o prefeito e um sacerdote da cidade para explicar a situação e contar sobre o gênio. De repente, um portal se abre e o Jaskier aparece, realizando seu último desejo, que é o de que o Geralt seja inocentado nesse caso.
Após o anúncio desse último desejo, o gênio fica enfraquecido, então a Yennefer tenta capturar ele. Então, o bruxo pega esse mesmo portal que levou o Jaskier até ele para ir até a Yennefer. Eles começam a lutar, então, entre eles e com o gênio. Só que observando essa luta de longe, tá o sacerdote. E o sacerdote se dá conta que quem estava fazendo os desejos, que era o verdadeiro amo do gênio, era o Geralt, que ainda tem um desejo sobrando. Por isso que o gênio não tá tão fraco assim. E aí ele se pergunta se ele vai conseguir fazer o desejo correto para que os dois sobrevivam à ira desse gênio. No meio da batalha, então, o Geralt vê como que a Yennefer era antes desse embelezamento por feitiços. Ele vê frios, penetrantes, maus e inteligentes olhos de uma corcunda. O gênio então se lança sobre a Yennefer para matá-la e o Geralt descobre nesse momento que, na verdade, agora ele sabe o que ele queria. E aí ele realiza o último desejo. Eu acho uma graça que, de repente, ele descobriu o que ele queria. Ele teve o conto todo para pensar sobre isso, mas foi no último minuto que ele descobriu o que ele queria. Meio forçado, né, tio Sapkowski? A casa, então, onde eles estavam lutando é destruída e o gênio vai embora. Só que a Yennefer ouviu o desejo do Geralt e ela diz que não tem força no mundo que seja capaz de cumprir esse desejo. Então eles simplesmente transam, porque aparentemente ninguém consegue resistir ao bruxão, e aí o Geralt percebe que tá apaixonado por ela. Como último interlúdio, a gente vê que os guardas da Ordem da Rosa Branca, que foram barrados pela Naneki antes, eles voltam agora e eles querem vingança. Então agora o Geralt vai ter que lutar com um deles, porém sob regras. Se o Geralt escolher não lutar, ele vai ser enforcado. Mas se ele vencer, ele vai ser preso. A regra diz que o Geralt não pode tocar nesse cavaleiro, mas ainda assim o bruxo aceita o desafio. Então no decorrer da luta ele consegue desarmar esse cavaleiro e com a própria espada dele causar um ferimento. Só que na verdade não é ele que causa. É o cavaleiro que cai próximo à espada. O legítimo foi tu que bateu com a cara na minha mão. Então o comandante quer prender o Geralt por ter ferido o cavaleiro. Só que tem um anão, o Kremer, que é um dos caras da guarda particular desse cavaleiro, que ele intervém em favor do Geralt, afirmando exatamente isso. Que na verdade a espada era do próprio cavaleiro e que o cara que caiu sozinho ali. E ainda lança essa, que se quer seguir a regra à risca, a regra não vai ser seguida à risca. O bruxo então se despede da Naneki e da Iola e nesse momento mostra pra ele uma visão só com sangue e destruição do futuro dele. A menina então convulsiona na hora dessa visão e é levada embora. A Naneki então fala que viu essa visão da Iola também e pede novamente que ele fique pra poder se recuperar. Mas o bruxo nega, diz que ele já viu isso várias vezes no futuro dele, no destino dele, então não se abala. Então o bruxo vai embora e deixa Elander junto com o Jaskier. Bom, depois de gastar a garganta aqui, eu espero pelo menos que esse resumo tenha ajudado vocês a relembrarem a história. Eu sei que ele parece que foi bem detalhado, mas eu cortei muita coisa dele. Então eu espero que tenha ajudado vocês e que vocês consigam agora entrar com tudo na leitura da Espada do Destino. Lembrando sempre que eu vou deixar aqui na descrição um link para compra de todos os livros do Geraldão, para quem gostou da história e tá faltando algum para completar a coleção. E galerinha, muito obrigada por terem assistido até aqui. Se conseguiram chegar até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo para mim, é o bruxão. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!